Olha, a Alemanha que a gente conhece hoje não nasceu de debates pacíficos ou de votação popular, não. A criação da Alemanha moderna foi uma verdadeira reviravolta na história da Europa, moldada por muita ambição, estratégia e, principalmente, por conflito. É que antes de 1871, a Alemanha era, sei lá, mais uma ideia do que um país de verdade. Era essa coleção de 39 estados, uma verdadeira coxa de retalhos, espremida entre duas potências que viviam brigando para ver quem mandava no mundo germânico. De um lado, o Império Austríaco e do outro, o Reino da Prússia. Então a grande pergunta é essa, né? Como que essa região toda dividida se transformou num império industrial e militar que mudou para sempre o equilíbrio de poder no mundo todo? Vamos entender isso agora. Nossa jornada aqui vai ter 3 partes. Primeiro, a gente vai entender o plano mestre da Prússia. Depois, vamos ver como esse plano foi executado no campo de batalha. E por fim, vamos analisar o impacto gigantesco que tudo isso causou no mundo. E tudo começa dentro de casa, com a estratégia. É super importante entender uma coisa: a unificação não foi um movimento que veio do povo, de baixo para cima. Foi o contrário. Foi uma imposição política, militar, totalmente orquestrada lá de cima por uma mente brilhante. No centro de tudo isso existia uma rivalidade de séculos. De um lado tínhamos a Prússia, protestante, com uma indústria que não parava de crescer e uma sociedade super militarizada. Do outro, o Império Austríaco, católico, agrário, o Império Antigo, conservador e com um monte de etnias diferentes. Só um deles podia liderar os estados alemães. E aqui tem um ponto que é fundamental. A União Econômica veio muito, mas muito antes da União Política. Lá em 1834, a Prússia criou o tal do Zollverein, que era uma união aduaneira. Basicamente, acabou com as tarifas entre a maioria dos estados alemães. A Áustria, mais protecionista, ficou de fora. E a Prússia aproveitou isso para construir ferrovias e integrar a região inteira sob a sua liderança econômica. E é aí que entra em cena o grande arquiteto disso tudo, Otto von Bismarck, o famoso chanceler de ferro. Essa frase dele resume perfeitamente a sua filosofia. Para ele, a unificação não ia vir de conversa no parlamento, não. Ia vir da força da indústria prussiana, o ferro, e do poder do seu exército modernizado, o sangue. A grande ferramenta do Bismarck era o que se chama de Realpolitik. É uma abordagem da política super pragmática, quase cínica, sabe? Ele não estava nem aí para ideais, o que importava era poder e interesse nacional. Ele fazia alianças, criava tensões, manipulava crises, tudo com um único objetivo: uma Alemanha unificada e, claro, sob o controle da Prússia. Ok, vamos para o segundo ato e ver como essa Realpolitik funcionou na prática. Porque a Alemanha moderna, e isso não é exagero nenhum, nasceu literalmente no campo de batalha, por meio de 3 guerras planejadas de forma genial. E não foram guerras por acaso. Foi uma sequência, um passo a passo totalmente calculado. Cada uma dessas guerras foi desenhada para resolver um problema geopolítico específico no caminho para a unificação. O primeiro passo foi a Guerra dos Ducados. Bismarck, muito esperto, se aliou à sua grande rival, a Áustria, para lutar contra a Dinamarca. A jogada era dupla. Primeiro, testar a máquina de guerra prussiana, ver se ela estava afiada. E o mais importante, criar uma disputa com a própria Áustria pela administração das terras conquistadas. Era o pretexto perfeito para o próximo conflito. Dito e feito, só 2 anos depois, Bismarck usou essa briga fabricada para provocar a Áustria. A Guerra das 7 Semanas. O nome já diz tudo, né? Foi uma vitória esmagadora e muito rápida para a Prússia. O resultado foi decisivo. A Áustria foi expulsa para sempre da questão alemã e a Prússia consolidou seu controle sobre todos os estados do norte. O grande desafio agora era unir os estados do sul. Eles eram católicos e olhavam para a Prússia com uma baita desconfiança. A solução de Bismarck? Genial. Encontrar um inimigo em comum. Ele manipulou as tensões com a França de Napoleão III, fazendo a Prússia parecer a vítima da história. A ameaça francesa foi o empurrão que faltava para unir o sul à causa prussiana. E aqui a astúcia de Bismarck foi simplesmente brilhante. Ele pegou o despacho de Ems, que era um telegrama sobre um encontro diplomático, e editou o texto para parecer que o rei prussiano e o embaixador francês tinham trocado insultos graves. Quando isso foi publicado, enfureceu a galera tanto em Paris quanto em Berlim, e a guerra se tornou inevitável. Com a vitória sobre a França, a unificação estava completa. Mas o ato final foi um golpe de mestre simbólico. O Império Alemão não foi proclamado em Berlim. Foi proclamado na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, o maior símbolo do poder da antiga monarquia francesa. Foi uma humilhação calculada que alimentou um desejo de vingança na França por décadas.
E agora, no nosso último ato, vamos ampliar o foco. O nascimento da Alemanha não foi um evento só europeu, foi um evento que redefiniu a ordem mundial. É impossível exagerar este ponto. O surgimento de uma nação com 40 milhões de pessoas, com a indústria mais dinâmica e o exército mais poderoso do continente, mudou completamente as regras do jogo geopolítico e econômico. A velha ordem, aquele equilíbrio de poder criado depois das guerras de Napoleão, simplesmente desmoronou. A França, humilhada com a perda da Alsácia-Lorena, ficou obcecada por vingança. A Grã-Bretanha, de repente, tinha um rival industrial poderosíssimo, e essa nova e ambiciosa Alemanha, querendo seu lugar ao sol, ajudou a acelerar a corrida colonial. As sementes da Primeira Guerra Mundial foram plantadas bem aqui. E tá aí o resultado final. O novo e poderoso Império Alemão. Uma nação unificada não por ideais liberais, mas pela força, pronta para afirmar seu poder num cenário mundial que ela mesma tinha acabado de desestabilizar. E isso nos deixa com uma pergunta final. A unificação alemã, uma obra de gênio político e militar, resolveu a tal questão alemã que assombrava a Europa há séculos. Mas ao ser forjada no fogo da guerra, será que ela não acabou criando um monstro destinado a mergulhar o continente num conflito ainda mais devastador? Bom, a história do século XX deu uma resposta bem trágica para essa pergunta.